Álcool, tá? Gente, por favor, tá? Não leve pra si o que eu vou falar aqui, ok? Aqui a gente está apresentando, né, de forma simplificada alguns efeitos. É claro que você vai falar para mim que você conhece alguém que bebe uma garrafa de 51 e não tem nenhum efeito. Ótimo, essa pessoa precisa ser estudada, né? Mas tem efeitos, tá, gente? Todos têm, tá? Uns em menor quantidade, outros em maior quantidade, algum efeito tem. Não, é impossível um agente entrar no organismo e não acarretar nenhuma interação com esse organismo. Tá bom? Eu não estou falando que é para você parar de beber sua cerveja no final de semana, tá? Não é isso. Então a gente só vai apresentar aqui as informações, ok? Então, ao ser ingerido, o álcool é absorvido pelo estômago. Lembrando que quando você bebe, né, uma bebida alcoólica, quando você ingere uma bebida alcoólica, na própria cavidade oral ela já sofre a ação da saliva. Então ela tem uma leve diluição pela ação da saliva. É muito sutil, tá? Quando você vai engolir essa substância e ela começa a passar pela faringe, o que acontece? Ela vai irritar a mucosa da faringe. Por isso que tem muitas substâncias que quando as pessoas tomam, elas gospem, assim, sabe? Elas vão começar a tomar e acabam cuspindo. Isso é comum a gente ver em filme, tá? A pessoa que quer tomar bebida alcoólica para fazer uma graça para os amigos, a hora que encosta na faringe, aquilo irrita a mucosa da faringe de forma que obriga a expulsão daquele líquido, tá? Aí ela vai para o estômago, o que leva mais ou menos de 30 a 90 minutos para do estômago ela entrar na corrente sanguínea, tá bom? Esse mais ou menos é o período. Tudo vale lembrar também, gente, que a gente precisa pensar na quantidade de álcool que essa pessoa está ingerindo. Vale a gente pensar se tem alimento junto, se ela está consumindo alguma coisa, se ela está tomando água. Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá? Por meio do sangue, o etanol se espalha para as mais diversas partes do corpo, atingindo todas as células, tá? Quando ele chega no cérebro, o efeito do etanol é primeiramente excitatório, liberando serotonina, um neurotransmissor associado, né, como a gente já viu, à satisfação. Então as pessoas elas ficam desinibidas, ficam alegrinha, ficam mais corajosa, né? Tem tudo aquilo que a gente já pelo menos já viu no começo das festas, né? No entanto, passado esse primeiro momento, o álcool começa a deprimir o sistema nervoso central e aumenta a quantidade de quem? Do GABA. Aqui, ó, lembra do GABA? Que é o neurotransmissor que diminui a velocidade das suas transmissões nervosas. Então, o álcool vai aumentar a quantidade de GABA no organismo, o que pode causar perda de consciência, tá? Por quê? Porque ele vai ser liberado em excesso. Em doses elevadas, o etanol pode causar risco elevado de envenenamento, tá? Sendo que algumas vezes essa situação provoca a morte por parada cardiorrespiratória, tá? De quem consumiu de forma exagerada, né? De forma, né? Acima, né? Muito acima do limite, tá? Efeitos imediatos. O que você sente após o consumo do etanol, logo depois de consumir as bebidas alcoólicas, né, os sintomas eles vão começar a aparecer em intensidade proporcional à quantidade ingerida. Tá? O mais comum é a fala arrastada, sonolência, alteração de visão e audição. Né? São os primeiros efeitos do etanol ao atingir o sistema nervoso. Iniciando a etapa depressora, aumenta o risco de quedas e acidentes. Então é só você não beber numa balada e ficar observando. Observa, você vai ver exatamente esse pico. Muito alegre, muito alegre, muito alegre. Depois começa, começa a pessoa não começa a enxergar, não começa a ouvir direito, tá? E aí ocorre o risco de queda, consequentemente de acidentes, tá? Dor de cabeça, náuseas e vômito, azia e queimação, e pode acontecer diarreia, tá? Por acidificar o intestino e afetar a flora, ter diarreias após ingerir bebida alcoólica é um sintoma muito comum, tá? Professora, por que a gente vomita? Você vomita por quê? Porque é um reflexo do seu organismo de tentar se livrar de uma quantidade maior de álcool que está no seu estômago, porque o seu organismo entende que o álcool é algo tóxico. Então ele quer te ajudar a se livrar daquilo. Por isso que provavelmente você vai ter aí o estímulo de vomitar. Tá? A queimação, obviamente, é porque ocorre a irritação da mucosa gástrica por conta, né, dos ácidos
né, da acidez da bebida que você tomou, tá? E a dor de cabeça é uma consequência, né, de todas as outras coisas, inclusive da ação depressora, né, dos neurotransmissores. Ocorre efeito diurético, tá? O etanol ele inibe o sistema de controle da retenção hídrica dos rins. Por isso que depois que no outro dia, né, que a pessoa tomou aquele porre, no dia seguinte ela quer tomar água o tempo todo. Por quê? Porque ocorreu o quê? A inibição, né, a retenção hídrica pelos rins, sendo que após o consumo o corpo elimina muito líquido pela urina e pode ficar desidratado. Porque o que acontece? Quando você começa a ficar intoxicado pelo álcool, ocorre o que? A retenção líquida dos rins. Quando o seu corpo quer se livrar do álcool, ele vai pegar toda essa água que foi retida e vai ajudar o que? A diluir o álcool. E aí boa parte desse álcool vai ser eliminado, né, de várias formas, inclusive pela urina. Só que aí você vai acabar ficando desidratado. Entendeu? Efeitos tardios. Os sintomas crônicos, né, da ingestão da bebida alcoólica podem ser os efeitos, né, a longo prazo, que são preocupantes, tá? Então, quais são os órgãos mais afetados com os sintomas crônicos, né, com a ingestão crônica do álcool? Tá? Eu vou dar uma pausa aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido, e aí eu já volto para essa parte.